Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar a falar sobre reta no plano, tá? Então a gente tem falado aí nas nossas últimas aulas sobre ângulo entre duas retas, beleza? Então nessa aula de agora então eu vou resolver um problema que a gente já resolveu em aula anterior, só que na ocasião a gente resolveu de uma outra maneira, então eu vou resolver esse problema agora utilizando o conceito de ângulo formado por duas retas, tá? Então o que a gente aprendeu foi achar a tangente do ângulo agudo formado por duas retas. Tá? E aí, achando esse ângulo, você automaticamente acha o ângulo obtuso, uma vez que o ângulo agudo e o ângulo obtuso, né, que é formado aí por duas retas, eles são suplementares, tá? Por duas retas concorrentes, obviamente. Bom, então o nosso problema é o seguinte, ó, sejam RS retas de equações 5x menos y mais 8 igual a zero e 2x menos 3y mais 11 igual a zero, respectivamente. Determine a equação da reta simétrica de R em relação a S. Bom, então como a gente já viu, né, em aula anterior, o que a gente tem é o seguinte, ó, a gente tem aqui uma reta S e uma reta R concorrente a S. Concorrente aqui, digamos, no ponto A. Bom, a reta simétrica de R em relação a S é essa reta aqui, R', onde essa reta ela é formada por todos os pontos simétricos aos pontos da reta R. Ou seja, se eu pego aqui um ponto P, então o simétrico dele pertence a essa reta R'. Ou seja, a distância de P a S é a mesma distância de P' a S. Tá? Então, essa reta R' é formada por todos esses pontos. Bom, só que aí repara o seguinte, olha para esse triângulo APP'. Nesse triângulo APP', a altura relativa à base, além de altura, é mediana. Então, qual o triângulo que tem essa propriedade? O triângulo que tem essa propriedade é o triângulo isósceles. Então, a gente tem que AP é igual a AP', certo? E aí, mais do que isso, né? A altura relativa à base do triângulo isósceles, além de ser mediana, ela também é bissetriz, ou seja, então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. A gente consegue achar a tangente de alfa, uma vez que alfa é o ângulo formado pelas retas RS, certo? Para isso, a gente precisa primeiro, então, escrever a reta R e S na forma reduzida. Então, olha só. Então, a reta R, ela tem a equação y igual a 5x mais 8. A reta S tem a equação y igual a 2 terços de x mais 11 terços, certo? Então, com isso a gente tem que o coeficiente angular da reta R é igual a 5, o coeficiente angular da reta S é igual a 2 terços. Então, digamos que essa reta R' tem a equação y igual a m'x mais n', tá? Então, o que a gente tem? Olha só, a tangente de alfa vai ficar como? A tangente de alfa vai ficar como é formado por RS, então vai ficar 5 menos 2 terços sobre 1
mais 5 vezes 2/3. Então, isso aqui nos deu o quê? Então, isso aqui nos deu 3 vezes 5, 15. 15 menos 2, 13. Cinco vezes 2, 10. 3 mais 10, 13. Sobre 3. Ou seja, a tangente de alfa é igual a 1. Mas alfa também é o ângulo formado pelas retas SR'. Então, ó, isso aqui vai nos dar o seguinte. Isso aqui então nos dá que o módulo de M' menos 2/3 sobre 1 mais M' vezes 2/3, esse módulo aqui, ele é igual a 1. Aí vamos lá. Em cima vai ficar 3M' menos 2. E embaixo vai ficar 3 mais 2M'. E aí o sobre 3 eu já cortei. Beleza? Então tudo isso aqui igual a 1. Bom, aí a gente tem duas situações, né? Então a gente cai numa equação modular. Então quando a gente abre a equação, quando a gente abre o módulo, né? A gente tem duas opções. A primeira delas é 3M' menos 2 sobre 3 mais 2M' exatamente igual a 1. Então isso aqui vai nos dar 3M' menos 2 igual a 3 mais 2M'. Então vai ficar M' igual a 5. Não é esse cara. Por quê? Porque esse cara é o coeficiente da reta angular da reta R. Então, eu não vou considerar esse cara. Então, vamos lá. Então, qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é 3M' menos 2 sobre 3 mais 2M' igual a menos 1. Então, isso aqui vai ficar 3M' menos 2 igual a menos 3 menos 2M'. Então, a gente ficou com 5M' igual a menos 1. Então, M' igual a menos 1 sobre 5. Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta M'. Então, para a gente achar a equação da reta M' agora, tendo o coeficiente angular, para achar esse coeficiente linear, basta ter um ponto. E a gente tem como achar um ponto dessa reta, que é o ponto A, que é o ponto de interseção de R com S. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai achar as coordenadas desse ponto A, substituir aqui e aí, finalmente, achar a reta M'. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, o que a gente tem? A gente tem que o ponto A, ele é a interseção de R com S. Logo, ele é a solução do seguinte sistema: 5x menos y mais 8 igual a 0 e 2x menos 3y mais 11 igual a 0. Então vamos lá, eu vou multiplicar essa aqui por 3 e vou subtrair da de baixo. Então isso aqui vai nos dar o quê? Então isso aqui vai nos dar 15x menos 2x
13x. Menos 3y menos 3y, 0. 24 menos 11, 13. Tudo isso é igual a 0. Então, o x é igual a menos 1. Beleza? Então, ó, x igual a menos 1, para achar o y, basta substituir em qualquer uma das duas equações, né? Então, eu vou substituir na primeira. Então, isso aqui vai nos dar 5 vezes menos 1, menos y mais 8, igual a 0. Então, y vai ser igual a quem? Menos 5 mais 8, 3. Então, y é igual a 3. Então, a gente achou a abscissa e a ordenada de A. Logo, o ponto A tem coordenadas menos 1, 3. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. A reta R', tem a equação y igual a menos 1 sobre 5x mais n'. Mas como o ponto A pertence à reta R', então quando o y for 3, o x é igual a menos 1. Então aqui, ó, isso aqui vai ficar 1/5, passa para cá menos 1/5. Então eu tenho que n' é igual a 3 menos 1/5. Então vai ficar 15 menos 1, 14. Então n' é igual a 14/5. Então, sendo n' igual a 14/5, logo, a equação da reta R' vai ficar y igual a menos 1 sobre 5x mais 14 sobre 5, certo? E isso é a mesma coisa, se quiser escrever na forma geral, isso é a mesma coisa que x mais 5y menos 14 igual a 0. Isso aqui já servia como resposta, mas só, se você quisesse escrever na forma geral, poderia ser assim também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso é uma outra maneira de resolver esse problema. No caso, eu julgo mais simples, tá? Para quem lembra da aula que a gente resolveu esse mesmo problema, como é que a gente fez na época, né? A gente achou o ponto A, então aqui não mudou nada. A gente tomou um ponto de R qualquer, certo? A gente achou a equação da reta perpendicular a S passando por P, beleza? Aí depois de ter essa reta, a gente achou o ponto de interseção, uma vez que esse ponto é ponto médio, e aí depois de achar esse ponto, a gente achou o ponto P', e aí com P' a gente achou a reta R'. Então é uma solução bem mais extensa, tá certo, certinho, etc, mas essa solução ela é bem mais rápida, né? E tão eficiente quanto, tá? Tão eficiente não, né? Ela é mais eficiente, é tão correta quanto, tá legal? Beleza? Então, mais uma vez a gente está aí agregando aí conceitos que nos permitem resolver outros problemas, ou melhor dizendo, problemas que a gente já havia resolvido anteriormente, só que de maneira mais rápida e mais eficiente. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até a próxima aula.